O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos todos debaixo da misericórdia de Deus. Esta é uma realidade da qual nós não podemos nos esquecer, porque dela depende o nosso relacionamento com Deus. Isto é, nós não podemos nos esquecer de que somos todos fruto da misericórdia de Deus, e da misericórdia de Deus tudo recebemos. Se nós não temos cometido pecados e ofensas a Deus, é por misericórdia de Deus. E de modo que, quando você se vir cometendo, praticando obras boas, você deve glorificar a Deus, que é o autor primeiro e último daquelas obras em você, porque Deus opera em mim o querer e o fazer. E então repito, quando você se vir praticando algo bom, você glorifica a Deus, porque Ele é o autor primeiro e último. E quando você vir alguém cometendo algo mal, você pode até corrigi-lo, movido por caridade, mas não por um falso espírito de superioridade, que olha para aquele que cometeu o mal, dizendo: eu sou melhor do que ele, eu aquilo nunca cometeria. É este o espírito condenado, tanto na primeira leitura, como no Evangelho de hoje. Quando você, esquecendo-se que tudo de Deus você recebeu, você condena o outro, como que melhor do que ele você fosse, esquecendo-se que você também está debaixo da misericórdia de Deus, e que se aquele mal você não tem praticado, é por pura bondade de nosso Senhor, que opera em nós o querer e o fazer. Nada podemos fazer sem Jesus. Ora, meus irmãos, quando este espírito de gratidão está presente no nosso coração, quando este reconhecimento da ação de Deus na nossa vida está presente na nossa alma, Deus pode nos cumular de bênçãos maiores. Por quê? Porque aquela graça gerará uma graça maior ainda. E aquele reconhecimento que ele faz, de que Deus opera nele o querer e o fazer, fará com que aquele que de Deus recebe as graças, se torne cada vez mais humilde, porque ele vai cada vez mais se rebaixar diante de Deus, reconhecendo que de Deus tudo ele tem recebido. Mas este não era o espírito dos fariseus.
Os fariseus olhavam os outros de cima para baixo. Os fariseus se achavam justos aos seus próprios olhos, achavam que eles eram como deveriam ser, isto é, nós não precisamos mudar em nada, os outros é que são pecadores e por isso ele os condenava. Os fariseus colocavam fardos pesados sobre os outros, sem interesse algum de colocar também aqueles mesmos fardos sobre si, reconhecendo que eles também estavam debaixo daquela necessidade de obediência. É por isso então que Jesus diz aqui: ai de vós, fariseus, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Isto é, é verdade que os fariseus, eles tinham obras diante de Deus, mas é verdade que se eles não cometiam aqueles pecados por eles condenados, eles cometiam outros, e que os fazia, e que os colocava a todos debaixo da justiça de Deus. Eles eram devedores também da justiça de Deus. É por isso que nosso Senhor diz aqui: mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vamos dar um passo a mais para que nós compreendamos isso de uma maneira melhor. Vamos para a primeira leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo diz assim: ó homem, qualquer que sejas, tu que julgas, não tens desculpa, pois julgando os outros, te condenas a ti mesmo. Por que é que São Paulo está dizendo isso? Isso que tão bem se aplica aos fariseus. Por quê? Porque os fariseus cometiam necessariamente os pecados que eles nos outros condenavam? Não. Muito provavelmente os fariseus não cometiam os mesmos pecados por eles condenados, mas eles cometiam pecados. Eles também eram devedores de Deus. Eles poderiam não cometer aqueles, mas cometiam outros, de modo que quando eles condenavam os outros, eles se tornavam também eles devedores. É por isso que Jesus diz: com a medida com que medirdes os outros, vós sereis medidos. Porque às vezes nós condenamos os outros e dizemos: eu no lugar dele, eu nunca faria aquilo. Pode até ser, não necessariamente, mas pode até ser que no lugar daquela pessoa, aquilo você não cometesse. Mas meu santinho, minha santinha, se você tiver um pouco de conhecimento de você mesmo, de você mesma, você sabe que outros pecados você cometeria, que você é capaz de cometer tantos outros pecados que o faz devedor de Deus, que o faz necessitado da misericórdia de Deus. Por isso que a minha postura diante do pecador é me colocar do lado dele. Ele é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Somos todos pecadores e necessitados da misericórdia de Deus. Por isso que quando eu corrijo aquele meu irmão, eu o faço com espírito de caridade, de compaixão, de misericórdia, de paciência. Porque eu sei que eu sou igual a ele. Eu sei que eu sou doente como ele. Sim, a doença dele se manifesta com uns sintomas,
com uns pecados, a minha se manifesta com outros sintomas, com outros pecados, mas somos todos pecadores, porque o problema aqui, tanto do evangelho de hoje, na figura dos fariseus, como na primeira leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo aos Romanos, esta tendência que existe em nós, pessoas religiosas, porque tanto a primeira leitura como o evangelho fala de pessoas religiosas, a tendência que nós temos de julgar o outro, cegando-nos a nós mesmos para os nossos pecados, tendo uma rispidez, uma rigidez religiosa, uma rigidez moral para o outro, quando não somos capazes de uma rigidez semelhança sobre nós, sobre os nossos pecados. E é por isso então, repito, que São Paulo diz: julgando os outros, te condena a ti mesmo. E continua então São Paulo dizendo: ora, sabemos que o julgamento de Deus se exerce segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Então, se eu sei, vamos aqui recapitular. Se eu sei que aquele meu irmão é pecador, é miserável, e a miserabilidade dele se manifesta naqueles pecados, eu não posso me esquecer de que a minha miséria também pode ser que não se manifeste objetivamente naqueles pecados, mas a minha miséria também se manifesta. E quando disso eu me esqueço, como é que diz Jesus aqui no evangelho de hoje? Jesus diz: mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Os fariseus, repito, eles não cometiam aqueles mesmos pecados, mas pecando e julgando com aquele rigor, eles se afastavam da justiça e do amor de Deus. Meus irmãos, esta palavra, tanto a primeira leitura como o evangelho de hoje, deve nos fazer refletir. Com que postura nós estamos nos colocando no mundo? Você que vem à missa e faz muito bem em vir à missa, você que reza o terço e faz muito bem de rezar o terço, você que procura fugir de pecados grosseiros e faz muito bem em fugir dos pecados grosseiros. A pergunta é: mas com que postura você tem se colocado diante de um outro pecador? E de um outro pecador, aqui eu digo é o quê? É o seu irmão, a sua irmã, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, aquelas pessoas que têm pecados que irritam você, aqueles pecados que você vê que as pessoas cometem e que trazem quase que um escândalo no seu coração. Qual é a sua postura? Aquela pessoa deveria ser presa, aquela pessoa deveria ser morta, eu não suporto mais os pecados daquela pessoa. Mas quando isso você diz, quando este veredito você lança, você também se coloca naquela situação? Você também se recorda de que você também é devedor de Deus e de que você também necessita da paciência de Deus? Primeira leitura de hoje diz aqui no versículo Romanos capítulo 2, versículo 4: ou será que desprezas as riquezas da sua bondade, de Deus? Isto é, será que você não está desprezando as riquezas da bondade, da tolerância, da longanimidade, não entendendo que a benignidade de Deus é um instante convite para a sua conversão? Isto é, a bondade de Deus, a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, a benignidade de Deus são um convite
para a nossa conversão. Então, ora, eu vejo a miséria do meu irmão, eu vejo também a minha miséria, eu vejo a feiura do pecado do meu irmão, mas eu também enxergo a feiura do meu pecado. E aí, eu suplico a paciência de Deus e a graça da conversão para mim e para o meu irmão. Ah, sim, meu santo, se assim você proceder, não tenha dúvida de que você está no caminho correto. Eu não estou dizendo que você vai brincar com o seu pecado e você vai tranquilamente conviver com o seu pecado. Não é isso o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você vai lutar contra o seu pecado, você vai até corrigir o seu irmão se necessário for, mas sempre se colocando do lado dele, sabendo que tanto ele como eu, da misericórdia de Deus, precisamos. E tanto ele como eu desfrutamos da paciência de Deus. E tanto ele como eu precisamos nos converter enquanto estamos no tempo da paciência. Por quê? Porque senão, tanto ele como eu nos perderemos no dia do juízo do Senhor. Porque se ele comete aqueles pecados, a mim, que me foram dadas tantas graças, quer dizer, eu, a quem me foram dadas tantas graças, cometo outros pecados também. E nós só veremos a gravidade daqueles pecados quando um dia estivermos diante de Deus. Porque a quem mais for dado, mais será cobrado. Pode ser que objetivamente as minhas faltas sejam até mais leves, mas eu que tantas graças recebi, não deveria cometê-las. Entende, meus santos? Então, é por isso que, como diz São Paulo, a minha consciência em nada me condena, em nada me atormenta, mas quem me julga é Deus. Eu me coloco diante de Deus, esperando a sua misericórdia, porque só no dia do juízo nós veremos, e Deus que vai, como diz aqui a antífona do salmo de hoje, Deus pagará a cada um conforme as suas obras. Meus irmãos, quando eu não sei vocês, mas quando eu ouço algo assim, eu automaticamente me refugio na misericórdia de Deus, pedindo: Senhor, julga-me conforme a tua misericórdia e não conforme os meus merecimentos. Julga-me, Senhor, conforme o vosso amor, não somente conforme a vossa justiça. Julga-me, Senhor, não conforme as minhas obras, mas conforme a vossa misericórdia. E isso que eu peço para mim, eu preciso também pedir para o meu irmão. Percebe, meus santos, o quanto isso muda a nossa vida espiritual e não nos fará semelhantes aos fariseus, que achavam que eles estavam muito bem, que eles não precisavam mudar em nada, e os pecadores eram os outros. A pergunta é: será que você não tem sido assim? Será que você, repito, que vai à missa frequentemente, que reza o terço todos os dias e que deve ir à missa mais frequentemente ainda, que deve rezar o terço, se não até o rosário, que deve ter momentos de oração íntima com Deus, mas não deve faltar com a caridade com os irmãos, deve suplicar a misericórdia para os irmãos também, porque da misericórdia de Deus você precisa. Olha aqui no Evangelho, Jesus diz assim, que os fariseus, eles pagavam o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas. Isso não era necessário, isso só aqueles que eram muito generosos faziam. O dízimo da hortelã, da arruda e das ervas não era obrigatório, mas os fariseus, eles queriam ser generosos, e nosso Senhor diz:
muito bem, vocês deveriam fazer isso sem deixar de fazer aquilo. Vocês deveriam então ser generosos, pagando o dízimo da hortelã, da arruda e das outras ervas, mas não deveriam deixar de lado a justiça e o amor de Deus. Vocês devem ir à missa muito frequentemente, vocês devem rezar o terço todos os dias, vocês devem ter momentos de oração íntima e ter leituras espirituais, mas não devem deixar de lado a justiça e a caridade. Se vocês deixarem de lado a justiça e a caridade, tudo isso que vocês estão fazendo será perdido, porque se você deixa de lado a justiça e a caridade, você deixou Deus mesmo de lado. Se você se esquecer, mesmo fazendo tudo isso, que você necessita da misericórdia de Deus, da mesma maneira que aqueles pobres pecadores necessitam, se você disso se esquecer, as suas práticas são mortas. Vocês serão como sepulcros, bonitos por fora, mas podridão por dentro, e sobre o qual todo mundo passeia. Ai de vós, fariseus, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Então, meus irmãos, que nós hoje, diante desta leitura, supliquemos a Deus que nos conceda humildade, que nos conceda a graça de nós nos enxergarmos uns do lado dos outros. Isto é, nós não estamos acima, mas somos todos carne da mesma carne e osso dos mesmos ossos. Que nós tenhamos, por graça de Deus, o dom de olhar para aquelas pessoas que pecam e olhar, tanto eu como ele, da misericórdia de Deus necessitamos. Quem são as pessoas? Vamos lá, um exercício prático, rápido. Pense em 3 pessoas ou 3 situações que têm tirado a sua paz. Pessoas que talvez tenham machucado você, situações de pecado, situações objetivas de pecado que trazem como que uma ira ao seu coração. Pois bem, enxergue estas situações, mas agora se coloque do lado dessas pessoas e diga: Jesus, misericórdia, eu também preciso da tua misericórdia. Jesus, tenha compaixão de nós, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nós necessitamos da tua misericórdia. Ah, meus santos, se nós isso fizermos, repito e termino, Deus derramará mais graças sobre nós, porque o perigo do orgulho terá sido afastado dos nossos corações, e a Deus muito agrada derramar muitas graças sobre um coração que é humilde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.